Olá pessoal, vocês estão no canal da Devir e hoje nós vamos aprender a jogar Optimus, um jogo de rolar e escrever para toda a família. Para uma preparação de uma partida, cada jogador vai receber uma folha de pontuação, uma caneta, vamos deixar separados 6 dados e a bandeja prateada. E sim, nós vamos riscar no nosso jogo, mas fiquem tranquilos, tem bastante folha. Nossa folha de pontuação é dividida em 5 zonas, sendo a zona amarela, azul, verde, laranja e roxa. A parte de cima é onde nós vamos alocar os dados escolhidos, além de contar o número de rodadas e as nossas ações bônus. No turno do jogador, então ele deve primeiro marcar, que é a primeira rodada, então nós vamos ganhar esta bonificação. Já falaremos sobre ela. Para isso a gente deve marcar aqui com uma bolinha em volta. De forma aleatória, escolha o primeiro jogador, este será o jogador ativo. Observe que cada dado tem a cor de uma das zonas da nossa folha de pontuação. O dado branco é um coringa e pode ser utilizado em qualquer uma das cores. Então o jogador ativo rola os 6 dados. O jogador sempre deve escolher um dado, posicionar aqui nesta área e então assinalar na zona correspondente. Nós já vamos ver zona por zona, apenas vou passar como é que funciona a estrutura do turno. O jogador deve escolher um dos dados, vou escolher este 2 laranja, e isso quer dizer que todos os dados com um valor menor do que eu escolhi devem vir para a bandeja. Note que o verde, por ter o mesmo valor, não vai para a bandeja. Assim eu posso fazer ainda mais 2 vezes. Rolo novamente, escolho uma numeração, vou querer esse 4 amarelo, o que for menor do que 4 vai para a bandeja prateada. Então eu rerolo pela última vez. Vou ficar com esse 3 roxo. Após o jogador ativo ter escolhido seus dados e já ter feito o preenchimento aqui na folha, é a vez dos jogadores passivos. Todos os outros jogadores vão poder escolher um dado que esteja aqui nesta bandeja para assinalar nas suas folhas. Quando o jogador escolhe um dado amarelo, ele deve então marcar aqui neste quadrado amarelo o número correspondente. Então marca com um X. Sempre que completar uma linha ou uma coluna, o jogador então vai ganhar aquela bonificação. Sendo que nas colunas, o jogador vai ganhar pontuação no final do jogo e se for nas linhas, são bônus imediatos. Já falaremos deles também. O amarelo ainda tem essa diagonal que vai conceder um bônus. O dado azul, que está associado aqui à zona azul, ele sempre deve ser somado ao dado branco, não importando aonde o dado branco esteja. Ele pode estar na mesa, já ter sido escolhido pelo jogador ou na bandeja prateada. Neste exemplo, 4 mais 6, 10. Então o jogador viria aqui na zona azul e marcaria o 10. As linhas e as colunas também dão bonificação. Nesta linha verde está indicado que a gente deve preencher da esquerda para a direita e sempre respeitando o que está aqui dentro do quadrado. Neste exemplo, para eu marcar esse primeiro quadrado, eu tenho que ter um dado verde com um número igual ou maior a 1. Como esse aqui é um 3, eu apenas marco este quadrado. A linha laranja, ela é livre de restrições, a gente vai apenas colocar o número que foi tirado. Esta linha roxa, ela exige que seja sempre em ordem crescente. Se eu colocar aquele roxo 3, significa que o próximo número deve ser maior do que 3. A única forma de reiniciar essa trilha é quando a gente colocar o número 6. Quando o jogador utilizar o dado amarelo para completar aqui esta linha, isso significa que ele ganhou o bônus de preencher com o número 4 na linha laranja. Quando o jogador fez esta jogada, ele liberou exatamente esse bônus de preencher com um X na zona amarela. Então, se ele preencher aqui, neste X, note que ele fez esta coluna, então garantiu 10 pontos de vitória. Ao preencher essa coluna azul, o jogador então ganha a bonificação de poder rerolar os dados e preenche aqui em cima, dando direito a mais uma rerolagem. Quando um jogador ganhar uma raposa, ela não dá nenhum efeito imediato. Isto vai ser na hora da pontuação. Ao rolar os dados, se nenhum número lhe servir, ele pode rerolar utilizando esta ação bônus. Então a gente pinta, marcando que já utilizamos ela, então o jogador pode rolar novamente estes dados. Lembrando que esta ação não é permitido rolar dados que já estejam alocados ou dados que estejam na bandeja prateada. Assim como eu não posso escolher rolar apenas 2 dados guardando um deles que já esteja aqui. Eu sou obrigado a rolar todos que estiverem disponíveis. No final do meu turno, eu posso utilizar esta ação bônus para reutilizar um dado. Eu posso utilizar um dado que eu já aloquei ou um dado que esteja na bandeja prateada. No verso da folha, nós vamos marcar a pontuação dos jogadores em cada uma das zonas. Na zona amarela, é de acordo com as colunas que foram preenchidas. 10 e 14, totalizando 24 pontos. O azul é pontuado de acordo com a quantidade de números que nós marcamos. Foram 6 números nos dá 16 pontos. O verde é o último número que marcamos, 21. O laranja é o somatório dos números, nos dá 28. A linha roxa também é o somatório, 16 pontos. Cada raposa que o jogador tenha conseguido destravar ao longo da partida vai ter o valor igual à menor pontuação. Com uma raposa, então o valor dela é 16.
Tendo duas raposas, então multiplicaríamos o 16 por 2. Como não é o caso, a raposa vai valer 16. Então somaríamos a pontuação e após todos os jogadores somarem, o jogador com maior pontuação é o vencedor.